Hoje a gente vai comentar aí sobre as principais alterações posturais da coluna vertebral. E para começar, vamos só recordar aí rapidinho um pouco dessa máquina, né, que a gente tem no corpo, que é a coluna. Então, como a gente bem sabe, ela vai se dividir nos seus segmentos. E o principal dessa imagem é o seguinte: nessa vista aqui, que é uma vista anterior, a gente precisa, né, estar visualizando a coluna. Não vou conseguir fazer retinho, mas de uma forma extremamente reta, sem nenhum desvio. Assim como aqui na vista posterior da coluna, que o paciente está, né, virado de costa para a gente, onde a gente consegue ver os processos espinhosos de todas as vértebras. Na vista anterior a gente vê o corpo vertebral, né? Na verdade a gente nem consegue visualizar o corpo do paciente, das vértebras, mas os processos espinhosos a gente visualiza uma vez com o paciente exposto para a gente de forma posterior, né? E também precisa estar alinhadinho, retinho, tá? Já numa vista de perfil, esse paciente já precisa apresentar na sua coluna algumas curvaturas que a gente bem conhece, que é a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacral, né? Então, nós temos essas curvaturas fisiológicas. Só para dividir os segmentos, nós temos a coluna cervical, onde ela vai apresentar alterações específicas dela, a torácica da mesma forma, a lombar da mesma forma, o sacro também da mesma forma. Porém, as alterações sacrais, né, que também existem, os bloqueios, as rotações, as hipernutações e tudo, a gente não vai comentar agora. Então, nós temos na região cervical uma lordose, né, uma curvatura nesse sentido. Na coluna torácica, nós também temos outra curvatura, que é a cifose, nesse sentido. Na lombar, outra lordose, como na cervical. E no sacro, outra cifose. Então, nós temos duas lordoses, cervical e lombar, duas cifoses na coluna. Torácica, né, o dorsal, e sacral. Perfeito? Bom, então aqui a gente tem algumas das alterações para a gente começar a visualizar como que elas ocorrem, quais são elas, tá? Como está nessa primeira imagem, a gente vai conseguir ver uma possível inclinação, se ela existir, claro. Ou então a coluna tem que estar retinha, como eu falei lá anteriormente, né? Quando existe esse desvio, essa inclinação lateral, se só dá para se ver na vista posterior, aí a gente está falando de uma escoliose. Outra coisa importante, a escoliose, ela pode ser tanto em C, como essa daqui, que ela faz uma letra C e depois volta ao normal, né, um C, ou então ela pode ser em S, que não é o caso dessa que a gente está vendo, que ela volta para o eixo lá embaixo. Ela começa a inclinar para um lado, direito, por exemplo, ou esquerdo, depois ela inclina para o outro e depois que ela volta para o eixo. Então, isso seria um S. São as escolioses, que também são assuntos, provavelmente para uma próxima aula, que a gente vai falar só da escoliose, que ela tem muito tem muito o que se falar sobre ela, né? Tem um negócio bastante conteúdo. Agora, na vista de perfil, a gente precisa entender o que é uma coluna normal para ver se está aumentado ou não, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma cifose muito aumentada, ou seja, uma hipercifose. A gente vai compreender esses termos melhor já, que é só para vocês visualizarem. Eu tenho uma cifose torácica muito aumentada, então esse paciente vai ficar como se fosse aquela corcunda lá atrás, certo? E na última imagem, a gente tem um pouco um aumento da curvatura lombar. Então vai gerar uma hiperlordose, certo? Aí a gente tem que começar a entender quais são as possíveis alterações. Essas três colunas, digamos assim, né? A coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar, elas podem estar com a sua curvatura aumentada ou com a sua curvatura diminuída.
Ponto. É o tema da aula de hoje. Se estiver aumentada, vai ser o que a gente chama de hiper. Se estiver diminuída, vai ser uma retificada, tá? Então, aqui a gente entra no próximo slide, que vocês vão entender também as possibilidades. Aqui o paciente pode apresentar uma hiperlordose cervical, ou seja, a lordose, a curvatura da cervical vai ficar aumentada, vai ficar hiper, tá? O paciente também pode apresentar uma hipercifose torácica, ou seja, a cifose vai ficar aumentada, hiper. E esse paciente também pode ter uma hiperlordose lombar, ou seja, a lordose vai estar aumentada, a lombar vai ficar hiper, certo? Então, aqui a gente tem uma situação onde se tem um aumento, né, nessa figura 1, das curvaturas. Importante dizer que o paciente normalmente pode ter o aumento apenas de uma curvatura. Ele pode ter apenas a hipercifose torácica. Tá? Não quer dizer que quem tem uma vai ter as 3, não. Muito pelo contrário, elas podem ser isoladas. A hiperlordose cervical está presente no paciente, mas a torácica está normal e a lombar está normal. Ótimo, isso pode acontecer. E é mais comum que seja assim. O paciente apresenta uma hiperlordose lombar apenas. Os outros segmentos estão íntegros, certo? Pode ter lordose tanto lombar aumentada quanto na cervical e a torácica tranquila. Então, várias possibilidades podem acontecer, tá? Nessa segunda imagem, a gente tem a diminuição da curvatura. Então, a cervical está retinha praticamente. Ó. Aí desce uma torácica retinha e uma lombar retinha. Não tem curva, a curva diminuiu. Quando se tem a diminuição da curva, isso é chamado de retificação. Está escrito aqui. Então, esse paciente apresenta uma retificação da cervical, uma retificação torácica ou uma retificação lombar. Perfeito? A terceira imagem é da escoliose, né, que a gente não vai abordar agora, hoje, nesse nosso vídeo, tá? Vai ficar para um próximo assunto. Mas a gente pode ver também que tem um desvio lateral, né, como a gente disse antes. Aqui também em C de novo. Sai do eixo para um lado e volta para o eixo de novo. Beleza, voltando para a primeira e segunda imagem. Então, as curvaturas, moçada, se tiver aumentada, é uma hiper. Se tiver diminuído, é uma retificação. E o que a gente faz é só acrescentar o nome do segmento, né? E se for a lordose ou a cifose. Então, quando acontece na cervical e na lombar, que são lordoses, esse paciente vai ter uma hiperlordose cervical ou hiperlordose lombar. Ou então ele vai ter uma retificação cervical ou uma retificação lombar. Ponto. No caso da torácica, só muda o nome da curva. Se tiver aumentado aqui na torácica, nós temos uma cifose. Então, se tiver aumentado, vai ser uma hipercifose torácica ou, se tiver diminuído, uma retificação da cifose. Perfeito? Aí eu fiz esse quadrinho para resumir as possibilidades que a gente acabou de falar. Certo? Então, esse quadrinho aqui é ouro. Região cervical, região torácica e região lombar. Se tiver o aumento ou se houver a diminuição, tá bom? Das curvaturas, né? Que é o assunto que a gente está falando. Então, se tiver um aumento da curvatura cervical, hiperlordose. Se tiver diminuição, retificação cervical. Aumenta a torácica, hipercifose, diminuição, retificação. Aumenta a lombar, hiperlordose, se for diminuição, retificação. Perfeito? Então, vamos falar agora de uma por uma, tá? Primeiro a gente começa na cervical e vai até a lombar. Porém, antes de começar a falar de uma por uma, eu vou falar um pouco de forma geral, para a gente entender como que a gente vai seguir daqui para frente. Entendam o seguinte, essas alterações têm algumas causas, certo? Todas. E, dentre as causas, vale muito a competência do profissional para poder conseguir discernir que causa que está gerando aquela curvatura aumentada ou diminuída. Por que eu falo isso? Quando a gente recebe um paciente com dor na coluna, por exemplo, né? E a gente vai avaliar aquela coluna, aquele segmento, e vale muito a gente ter essa análise postural,
se está com hiperlordose ou se está retificada. A gente consegue fazer isso de forma clínica, inspecionando, né? Se tiver muito aumentado ou muito retificado, a gente consegue perceber isso na palpação, tá? Agora, se for mais discreto, pode passar despercebido, e o mais discreto também não vai ser o motivo, muitas vezes, das dores e dos problemas, né? Então, quando a gente avalia o paciente, a gente pode fazer essas análises de forma clínica ou também através de exames, né? Tem um ângulo de Cobb, que eu vou falar para vocês como que a gente faz, que através do raio-x a gente determina direitinho as curvaturas da coluna, certo? Quantos graus tem de curvatura, se está dentro da normalidade ou se está aumentado. A gente consegue também através de um raio-x, tá? E outra coisa super importante é, essas curvaturas podem ser causadas por vícios nossos, de posturas e utilização da musculatura de forma errada, deixando esse músculo mais encurtado, mais tenso e favorecendo essa curvatura, ou seja, pode ser muscular e algumas vezes sim são os músculos que causam as alterações, e por outras situações pode ser estrutural, óssea, do paciente, veio de fábrica, certo? E se vier de fábrica, dificilmente a gente vai conseguir uma correção bem significativa, tá? É a própria forma do osso, a própria encaixe em algum local da coluna, enfim, alguma questão estrutural mesmo do paciente faz com que aquela lombar seja retificada. De repente pode ser até na articulação coxo-femoral, né? Repito, o paciente tem uma coxa muito vara ou valgo, porque o colo do fêmur é mais aberto ou mais fechado, isso vai fazer uma rotação maior da pelve, vai fazer uma antiversão pélvica, ele vai ter um aumento da lordose. Ponto. Né? Então, quem tem a pelve antivertida tem a lordose aumentada. E isso é por causa do fêmur. Não é porque o ilho-psoas está puxando ou para... Não é musculatura. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Tá bom? E isso precisa de ter uma análise mecânica e tudo. Quando é muscular, a gente também tem que confirmar se o músculo realmente está encurtado. Tem testes para a gente ver, né, as tensões musculares e tudo, dá para poder perceber isso. E muitos músculos têm os seus testes isolados, e outros a gente faz na palpação e tudo. E até tenta tratar, né? A gente vai tratar a musculatura, se não tiver tendo resultado nem nada, é porque pode ser que realmente o músculo não era o vilão. Então, a gente tem que sempre ter essa percepção. Às vezes, o paciente já fez 104 sessões de RPG para consertar a lordose lombar, que ela sente muita dor e tudo. Só que o problema pode estar, como eu falei, no fêmur, no joelho valgo, né, em outros locais. Certo? Então, aí a gente tem que fazer essa avaliação. Mas, para hoje, vamos partir do princípio que são as alterações musculares, porque eu preciso falar para vocês quais são os músculos que causam quando forem os músculos os vilões da curvatura, certo? Então eu vou colocar aqui as causas, o músculo tal, mas precisa muito entender que não são só os músculos que vão causar essas alterações. Podem ser coisas estruturais, como eu disse, articulares, e adjacentes, longe, né, de forma indireta, de forma distal em relação à coluna. Perfeito? Então, tá bom. Vamos lá, vamos começar pela hiperlordose cervical. A primeira coisa é na aparência. Quando a gente vê uma hiperlordose cervical, a gente consegue confirmá-la, né, na inspeção, quando o pescoço do indivíduo, a cervical, está muito à frente. Ó. Certo? Se a gente passar uma linha no nariz, passa muito à frente do tórax. É aquele paciente, aquela pessoa que a gente brinca que o nariz sempre chega primeiro que ele. Depois ele vai aparecer. Né? Então é o pescoçudo para frente. É o que determina também uma protusão da cervical. Então esse paciente vai apresentar um aumento da curvatura. Tá bom? Esse é o indivíduo que a gente já começa a identificar. Né? A gente, fulano é assim, ciclano é assim, eu sou assim. E realmente nós vamos ter as nossas alterações
posturais. Beleza? Então, esse é o paciente que tem um aumento da curvatura cervical. Quais são os músculos que vão causar essa anteriorização da cabeça ou essa hiperlordose cervical? Né? Tem uns grupos musculares que, quando encurtados, quando muito executados e tudo, naquela situação de espasmo, de encurtamento, isso também, moçada, não é da noite para o dia, né? São músculos que ficam nessa condição durante muito tempo, de repente meses, até anos, para poder manter essa curvatura, né, nessa posição. E aí existe uma coisa que a gente fala que é a memória cortical, né, que é a nossa memória senestésica. Muitas vezes o músculo ficou muito tempo naquela posição, adotou por uma questão, podendo ser até emocional, né, ou de tensões, ou de algum movimento, algum trabalho que durou muito tempo, e o paciente apresentou uma pequena hiperlordose. Ficou aí 2, 3 meses, de uma certa forma existe uma memória em que o cérebro, guarda isso como normal. E às vezes isso fica. Mesmo o músculo depois dando uma sossegada, o corpo entende que aquilo ali, que agora que a vida dessa pessoa agora é assim, então vamos ficar assim. Né? Então, no nosso tratamento, tem todo um trabalho também de conscientização, né, da nossa parte somatosensorial, cortical, para poder reativar essa memória senestésica, que é a memória do movimento, para que ele reconheça o que é o normal de novo. Então, também demanda tempo essa recuperação. Então, todas essas curvaturas aumentadas geram essa repercussão também, tá? A nível neural. É um treinamento, uma adaptação neural, podemos dizer assim. Então, os músculos que vão causar essa hiperlordose cervical são os músculos paravertebrais. São os músculos que estão presentes aqui na parte posterior da cervical. São músculos que estão abaixo do trapézio, abaixo, eu falo, mais profundo do que o trapézio, certo? São músculos que atuam diretamente ali na coluna cervical. O trapézio até se insere, né, nas cervicais também, mas ele não é o principal. Alguns autores até citam ele também, mas são principalmente os músculos que estão por baixo dele. E a gente tem uma gama de músculos que a gente esquece muito, que ficam abaixo do trapézio, subindo a coluna cervical, né? Vem desde lá de baixo e inserindo na cabeça. São músculos da cabeça e do pescoço, de forma posterior, né? E aqui tem exemplos de alguns. Longo do pescoço, olha, eles vão inserindo lá na parte posterior. Longo da cabeça, esplênio, que é um músculo também bem forte, bem evidente por baixo do trapézio, semiespinhal do pescoço. Então, esses músculos todos aqui estão por baixo do trapézio. Aqui, ó, tem a secção do esplênio. Esse aqui provavelmente pode ter sido o trapézio que foi seccionado, está lá na linha nucal, né? Ele ia passar e tampar todos esses daqui. Então, os músculos causadores da hiperlordose cervical são os músculos paravertebrais. Esses músculos que ficam na região do pescoço posteriormente, certo? Por trás. Quando eles entram em encurtamento, eles tendem a fazer esse movimento. O músculo, quando encurta, ele aproxima suas origens das suas inserções, não é isso? Então, ele vai fazer essa aproximação e isso vai tender a aumentar o arco da coluna. Perfeito? Então, aí a gente tem a formação dessa hiperlordose cervical. Todas essas alterações, também é importante dizer, que quando começam a chegar a partir de um determinado grau, né, já mais grave, começam a gerar muitos problemas na coluna. Inclusive herniações, favorece mais com que o disco seja expulso, né? Mais desgaste vertebral. Então, esses pacientes que apresentam essas curvaturas aumentadas ao longo dos anos e não tratam, são pacientes que com certeza têm muito mais probabilidade de desenvolver hérnias,
desenvolver listese, que é o escorregamento dessas vértebras, né? A lise, que é chamada de espondilólise, que é a quebra do istmo da vértebra, espondilolistese, que é o escorregamento, fora as dores musculares, as tensões, que no caso do pescoço, uma hiperlordose ou uma retificação, quando tem musculatura mesmo causando, isso pode comprimir as artérias que levam fluxo sanguíneo para o cérebro, para a cabeça, pode gerar dores de cabeça, vertigem, tontura, déficit de atenção, né? Então, são muitas patologias agregadas a quem tem as curvaturas aumentadas, né? Porque muda-se a mecânica, força mais a musculatura, muda-se a mecânica, comprime uma estrutura, a outra não, começa a ter um atrito maior numa parte da vértebra com a vértebra de baixo. Então, tudo isso vai acontecendo ao longo da coluna, né? Dependendo de onde for o segmento que tem essa alteração. Então, muitas vezes o paciente reclama daquela dor cervical e a gente até tira um raio-x para ver como está, o espaço está normal, mas de repente o espaço anterior da vértebra está maior do que o espaço posterior. Então, realmente, a gente pode visualizar uma hiperlordose, de repente essa hiperlordose que é a causa, né? Então, as alterações posturais estão aí e não podem ficar em segundo plano. Elas realmente podem ser as grandes causas aí de muitas patologias que envolvem esse segmento, certo? Pinçamentos de raiz nervosa, tá? Então, e não só na cervical, tá? Eu já estou falando de uma maneira geral. Agora vamos à curvatura contrária. Se a curvatura da cervical, aquela lordose fisiológica, estiver diminuída, esse paciente vai apresentar uma retificação cervical. Aí, como está na imagem, ó, é aquele queixo encaixado no pescoço, lá para dentro, né, que aqui está chamando de retração. E, de fato, o paciente vai encaixar o queixo, vai diminuir, diferente da lordose, que ele vai aumentar e o pescoço vai para frente. Na retificação, o pescoço vem para dentro, literalmente, né? O queixo. Então, a coluna cervical fica mais reta, perde a curvatura. Perfeito? Então, nós temos os dois opostos, o aumento e a retificação, como a gente falou. O aumento da coluna cervical é causado por músculos posteriores, como a gente viu, que são os paravertebrais. Como um não é antagonista ao outro, aumentar a curva e diminuir a curva são opostos diferentes, extremos. Então, se quem causa o aumento são músculos posteriores, os músculos que vão causar a diminuição vão ser músculos anteriores, certo? E anteriormente à cervical, nós temos alguns músculos, dentre eles o principal. Olha só esse raio-x, né? Aqui está a base do crânio, para vocês entenderem. Aqui a mandíbula, ó. E aí vai lá para a boca do paciente, tá? E aqui nós temos as vértebras cervicais. Olha como elas estão retinhas, retinhas, retinhas. Tem até um espaço, a gente consegue ver, né? Aqui termina uma, que começa a outra. Aqui termina uma, que começa a outra. Esse aqui já tem um espaçozinho mais diminuído aqui atrás, esse aqui também. Então, a gente consegue ver que os espaços podem ser que estejam normais ou não, como aqui embaixo já não está tanto, mas a gente vê uma coluna totalmente reta, sem curvatura. Então, isso pode ser o problema daquela dor, daquele formigamento que vai lá para o dedo, né? Da muita tensão cervical, da dor de cabeça, daquelas cefaleias tensionais, certo? De muitos problemas, ou da própria alteração vertebral mesmo, aquela discopatia, o desgaste, a artrose, né? As espondiloartroses, que são artrose nas vértebras, formação de osteófitos, bico de papagaio. Então, pode acontecer uma gama de situações. E aí, o que eu faço? Se eu vi que é retificada, poxa, vamos ver se os músculos, né, estão realmente ali judiados e mantendo essa retificação. Vamos trabalhar na musculatura também, né? A gente vai estar tratando os sintomas, tratando o paciente como um todo ali na sua cervical, a gente vai falar. E eu também tenho que dar atenção ao músculo causador do problema, porque eu ainda não sei, não averiguei
se é muscular ou não. Uma forma de averiguar é mexer no músculo. Se for, de uma certa forma, dando uma aliviada, né? Essa aliviada não é de imediato, é com 1, 2, 3 meses mexendo naquela musculatura para ela poder tentar resolver, ajudar a voltar à curvatura. Aí foi muscular, né? De repente você não achou o que está causando, que não é estrutural. Pode ser que seja muscular, a gente vai tratar, tá? No caso da retificação, é esse danado aí. Que músculo é esse? A própria origem e inserção do músculo diz o nome dele. Externo, cleito, de clavícula, mastóide lá em cima, certo? Então, o esternocleidomastóide, que ele tem uma abreviação, por exemplo, que ele ser muito grande, né? A gente usa uma abreviação assim, ó, esternocleidomastoide, que era até um nome antigo dele, ele já chamou isso tudo, ele já foi maior do que ele é. ECOM, certo? A gente abrevia ele assim. Então, é o esternocleidomastoide. Ele tem a propriedade e consegue mecanicamente puxar o queixo para dentro e retificar a coluna, tá? Alguns autores colocam também os escalenos que estão nas vértebras cervicais e vem aqui, ó, para a segunda, terceira costela. Mesmo escaleno posterior, ele vai inserir aqui à frente, ele é mais posterior em relação ao escaleno anterior, mas os três estão vindo para a costela anteriormente, né? Então, alguns autores colocam os escalenos também como sinérgicos, ajudando nessa retificação. Mas o grande vilão que a gente vê aí nos estudos, na literatura, é o esternocleidomastoide, certo? Então, a gente tem uma cervical diminuída, que é a retificação, e aumentada, que é a hiperlordose, causadas a retificação pelo esternocleidomastoide e o aumento causado pelos paravertebrais. Perfeito? Agora vamos para a coluna lombar. Vamos pular a torácica para a gente falar das lordoses primeiro, certo? Lá na lombar, moçada, a gente tem um indivíduo normal e tem um indivíduo que tem um aumento da coluna lombar. Ó. Aí a gente tem uma relação muito exata de quanto maior a curvatura lombar, maior é a anteversão da pelve. Então, mais se usa aquele termo popular do bumbum empinado, mais se empina o bumbum. Tá? Existe uma proporção aí por conta da articulação sacroilíaca, né? O sacro e o ilíaco são articulações bem firmes, que não permitem muito movimento, os movimentos são pequenos, então quando a coluna entorta, o sacro entorta junto, então ele leva os ilíacos um pouco também, né? Da mesma forma, ao contrário, se ela diminuir, tá? Então, uma hiperlordose, nós temos o aumento da coluna lombar. Por isso que eu disse que a lombar pode estar aumentada por conta do ilíaco, lá ao lado do fêmur. Se a lombar influencia no quadril, o quadril também influencia na lombar, tá? E a lordose, quando está aumentada, que é a lombar, né, que é a alteração mais comum, ou que mais chama atenção, que a gente fala tanto, a cifose também, né, aumentada, é bem clássica, o paciente apresenta muito desconforto. O paciente apresenta muitas lombalgias, como a gente pode dizer. Lombalgia é um termo muito geral, né? Qualquer dor que tiver entre a última costela e o ilíaco, naquela região da lombar, vai ser chamada de lombalgia. E o que pode ser que está causando a lombalgia? Um monte, um caminhão de possibilidades. Né? Então, a gente tem essa alteração lombar aumentada que vai também causar desconfortos e dores, muito mais até do que na cervical, se a gente pensar que a lombar ela está segurando o peso do corpo. Então, a vértebra já está torta, né? Sofreu uma alteração e continua segurando aquele mesmo peso que está dali para cima. Pode ser 20 quilos, 30 quilos, dependendo do tamanho da pessoa, né? De uma proporção do peso total corporal. Então, pega muita carga e isso vai aumentar o atrito, vai diminuir espaços, vai fazer tudo aquilo que a gente falou, né? Ter os desgastes intervertebrais, vai ter os desgastes dos discos, vai ter os pensamentos nervosos, vai ter a musculatura muito tensa. Então, sem dúvida, muda toda a mecânica, tá? Aqui mais uma imagem,
né, para uma lordose normal, a gente tem que lembrar também que o fisiológico, essas curvaturas são discretas, são ligeiras, né? Uma coluna normal, a gente vai ter um leve desvio, que são as curvaturas que são fisiológicas para melhor absorver impacto, melhor distribuir peso, por isso que tem a curvatura, né? Que a gente vai adquirindo ao longo do nosso desenvolvimento neuropsicomotor. A gente nasce com uma cifose enorme, né? A gente é praticamente um C naquela posição fetal, a coluna toda em C. Quando o paciente começa a ganhar controle de cabeça, a criancinha, aí a cervical já vai ganhando ali a sua curvatura, né? E aí vai se montando a curvatura, à medida que ele vai ficando sentado, o peso e os movimentos, e o engatinhar, e o rolar, e vai formando essas curvaturas, tá? Então aqui a gente tem a curvatura aumentada, hiperlordose, como a gente já disse, e quem serão os vilões, né? Quais os músculos que vão favorecer essa hiperlordose? No caso da lombar, a hiperlordose é onde tem uma maior gama de músculos que vão contribuir para o aumento dela. Mas tem um que é o principal, tá? Mas vamos mostrar todos. Olha aqui essa imagem. Aqui a gente tem um paciente que a gente consegue visualizar a coluna lombar com um arco aqui, ó, branquinho, o arco mostrando a lombar aumentada, e o quadril, certo? Esse quadril está escrito aqui, ó, tilt anterior, ou seja, ele está com alteração anterior, tá? Repare nessa setinha, ó, tá vendo que aqui tem uma seta rodando para cá e girando para cá. Tá mostrando em qual movimento que esse quadril está girando. Esse quadril está girando, assim, ele foi um pouquinho para frente. Se a gente olhar a espinha ilíaca antero-superior, que fica aqui, não é isso? Ela vem um pouco para frente e para baixo. Então, esse foi o movimento. Isso é uma anteversão pélvica. Então, se fez a anteversão, aumentou a coluna lombar. E quais os músculos que estão causando isso, né? Nós temos aqui em verde, as setinhas em verde, mostrando os músculos. Deixa eu deletar aqui esse meu rabisco. Pronto. Vamos fazer de novo agora em cima da musculatura. Essa musculatura aqui, ó, tá originada lá na lombar, desce, passa no ilíaco, desce, e aqui ela está empontilhada, que ela está atrás do fêmur, com a setinha para cá, ó. Tá vendo? Pronto. Isso aqui é o músculo, que é o ilio-psoas. O ilio-psoas é o grande responsável pelo aumento da lordose, na grande maioria das vezes, que a causa é muscular, tá? Deixando claro. Outros músculos que também fazem isso com propriedade são os eretores da espinha aqui, eles estão lá no sacro e a setinha, ó, tá mandando, fazendo a força deles para cima, tá vendo? Então eles conseguem anteverter o quadril e também aumentar a lordose, que são os paravertebrais, são os músculos que estão lá atrás. E tem aqui também um músculo que sai da espinha ilíaca antero-inferior e vai lá para baixo, para a tíbia, que é o reto femoral. O reto femoral, ele não atua direto na coluna, ele faz a antiversão do quadril e com a antiversão, aquela relação que eu falei, bumbumzinho empinado, antiversão, a lombar aumenta, certo? Então nós temos esses três grupos aí, né? Esses três músculos que são responsáveis pela antiversão do quadril e pela hiperlordose lombar. E destacamos mais um ainda que não está na imagem, tá? Eu vou mostrar agora um por um para vocês. Esse é o ilio-psoas. Olha como ele está preso nas lombares, todas as lombares, né? Tem um psoas maior e o menor, que vem tanto no corpo quanto no processo transverso, se dividindo entre o maior e o menor. Passa no ilíaco, ó, prendem na asa da crista ilíaca através do músculo ilíaco e vão juntar lá no trocânter menor. Então, olha como esse músculo, quando puxa para baixo, ele não vai pegar essa coluna e jogar para frente. Perdão, vai jogar para frente. Esse músculo, quando puxa para baixo, ele joga essa coluna para frente em total, aumentando essa curvatura da coluna lombar. E é um músculo grande, é um músculo calibroso, tá? E é um músculo que realmente tem essa capacidade. Somando a ele
a gente tem também os paravertebrais que estão lá atrás, na coluna lombar, em toda essa região aqui, ó. O ilho costal, eretores da espinha, longuíssimo do tórax, que também pega desde a da coluna e vai embora subindo da coluna lombar e sobe, multifíndios, esses músculos que estão atrás, tá? Se a gente raciocinar e fizer a interação, ó, deixa eu pegar esta imagem aqui, essa aqui. Lembram que lá na coluna cervical a gente falou que os paravertebrais que fazem o aumento da curvatura? Aqui também, os paravertebrais que vão fazer o aumento da curvatura. A lógica é a mesma. Se os paravertebrais aumentam a lordose lá em cima, eles também vão aumentar a lordose aqui embaixo. Certo? Então, essa é a relação. Os paravertebrais aumentam a lordose, geram hiperlordose, tanto na cervical quanto na lombar. Só que na lombar, além dos paravertebrais, o ilho-psoas está aqui na frente, ó, puxando para baixo, aumentando também. E lá embaixo, no quadril, o reto femoral também ajuda. O reto é um coadjuvante, tem que se dizer. Né? Ele não é, nem é um músculo tão postural assim, para poder causar essas alterações. Ele gera antiversão pélvica muito, né? Isso muito no movimento, no dinamismo. Agora, de forma estática, de forma postural, ele não é o principal. Né? Então, a gente firma aí no ilho-psoas, nos paravertebrais. E né? Aqui está o reto femoral, só para ilustrar, né? Espinha cântaro inferior. Então, ele vem para frente e pega esse quadril e joga para frente. Faz a anteversão, tá? Anteversão da pelve, a lombarzinha aumenta, como a gente falou. Gera hiperlordose. E tem mais um, que é esse aqui, ó. Esse músculo que está lá dentro, que não é um fígado não, tá? Esse aqui é um músculo, que é o diafragma, certo? Dividindo o tórax da parte abdominal. Divide o tronco em dois, não é isso? Parte abdominal e parte torácica. O diafragma, moçada, ele tem uma das suas fixações na lombar, nas vértebras lombares. Então, ele puxa a coluna lombar também em direção anterior, aumentando a lordose. Nessa mesma imagem aqui, eu vou usar ela de novo. O diafragma está aqui, né? Nesse sentido, dividindo aqui o tórax, onde fica o pulmão, da parte abdominal, né? Aqui está o diafragma. Ele é um músculo que fica nesse sentido transverso. Ele tem fixações na lombar, assim, ó. Então, essas fixações puxam a coluna lombar para frente e também aumenta ela. Inclusive, o diafragma consegue inverter a curvatura da torácica. A torácica é uma cifose, não é? Tem alguns pacientes que têm, por conta da respiração e do diafragma, uma lordose diafragmática, é o nome. O que é lordose diafragmática? É quando a lordose, em vez de começar na L1, que é o normal, né, a cifose vai até T12. Aí T12 é a transição. L1 já começa-se uma lordose. Não, essa lordose do paciente começa mais ou menos em T10, T11, lá na torácica ainda, porque é o diafragma que está puxando e empurrando essa coluna para frente, por conta dos seus pilares de inserção aí. E por que isso acontece? Pessoas que fazem um mau uso do diafragma, e são muitas que fazem a respiração não diafragmática, né? Que respira de forma errada, respira muito apical, usando a musculatura acessória, deixa o diafragma menos usufruído, isso gera encurtamentos, espasmos na musculatura. O diafragma é um músculo estriado esquelético, como todos os outros que a gente movimenta, né? Então ele também tem essa capacidade de encurtamento, e a gente consegue ver isso no paciente. A gente vai palpando na coluna do paciente, a gente vê que lá na T10 já começa a afundar a lordose. Então, isso é uma lordose diafragmática, tá? Então, o diafragma pode também ser um causador e auxiliar aí no aumento da lordose lombar. E se a lordose estiver diminuída? A lordose lombar retificada, que é essa aqui, retinha, ó. Não tem curva nenhuma, parece uma tábua. O que acontece? Da mesma forma, músculos que aumentam, músculos que diminuem. Lembram que
A antiversão da pelve, quando o quadril vai para frente, o bumbum empina, a gente aumenta a coluna lombar, a curvatura, certo? Gera uma hiperlordose. Agora vamos fazer o contrário. Vamos jogar o quadril para trás, o bumbumzinho vai para dentro e a gente tem uma diminuição da coluna lombar, uma retificação, certo? É aquele paciente mesmo que tem essa postura. Pode ser, de novo, causado lá no quadril, a mesma história, né? O quadril, o fêmur vão influenciar diretamente na posição da coluna, mas também podem ter algumas alterações musculares. No caso da retificação, não vamos ter exatamente um músculo direto na coluna lombar, tá? Mas os músculos que vão causar, a gente volta aqui naquela mesma imagem, só que agora invertida. Perfeito? Agora, olha só, deixa eu mostrar aqui só para vocês lembrarem. Nessa imagem aqui que a gente já falou, o arco estava aumentado da coluna lombar e o quadril estava girando anterior. Agora a gente vai para outra. Agora, ó, o arco da coluna está reto, está retificadíssima. E o quadril está girando em posterior. O tilt agora é posterior. O bloqueio é posterior. Então, ele está girando nesse sentido. Então, eu tenho uma retroversão da pelve. Retroversão vai levar a uma retificação. E os músculos que causam a retroversão, nós podemos citar aqui, um que está inserido no pubis e vai lá para cima, que é o reto abdominal. Ó, junto com os seus coleguinhas tão difíceis de malhar, né, que são o oblíquo externo, por exemplo, aqueles oblíquos que a gente malha de lado, fazendo abdominal, então eles vão levar para cima esse quadril. E levando esse pubis para cima, essa espinha ilíaca para cima, o quadril vai rodar para trás, fazendo uma retroversão. Isso favorece a retificação da coluna. E muito mais do que o abdominal, que também é muito dinâmico, né? Nós temos esses músculos posteriores aqui, ó, o glúteo máximo e os isquios tibiais. Glúteo máximo e o hamstrings, que são os isquios tibiais, certo? Eles também vão jogar o quadril para baixo, como a setinha está indicando. Isso roda posteriormente o quadril, o ilíaco, gerando uma retificação da coluna lombar, tá? Junto com o glúteo, debaixo dele tem um grupo de músculos, são os pélvicos trocanterianos, que também ajudam muito, são rotadores externos. Piriforme, quadrado femoral, obturador interno, obturador externo, gêmeo superior, gêmeo inferior. 6 músculos. Certo? Esses 6 músculos estão lá interno, debaixo do glúteo, dos glúteos, né? Também fazem rotação externa do quadril. Isso favorece também a retificação da pelve. Perfeito? Então a gente tem essa característica na retificação. Não tem nenhum músculo aqui que parte lá da lombar, tá vendo? Tem alguns que vão atravessar ela lá e vão passar reto. Então, indiretamente, os músculos causam uma retificação da coluna lombar. Então, são eles, os isquios tibiais, que estão aqui, puxam a tuberosidade isquiática, né, que é aquele ossinho que a gente senta lá no quadril para baixo, faz a retroversão da pelve, como eu disse, vai para trás, isso retifica a lombar. Junto com os isquios tibiais, os glúteos, o glúteo máximo, que também faz a rotação externa, faz a retroversão da pelve e retifica a coluna lombar. Aqui são aqueles grupos que eu falei de rotadores externos, que é o gêmeo superior, o gêmeo inferior, quadrado lombar, quadrado femoral, piriforme, obturador interno, estão aqui. Esse aqui é o glúteo médio, só que o glúteo médio não entra aqui na jogada, só curiosidade aqui, tá? São esses, ó. Estão debaixo do glúteo máximo. Também vão contribuir para a retificação da coluna lombar. E o reto abdominal, como a gente disse, ele se origina no pubis e sobe, né? Então, na hora que sobe, ele pega esse pubis e puxa para frente e para cima. Isso é uma retroversão clássica. E retroverter o quadril, lombar se retifica. Ok? Então, a retificação da lombar acontece de forma indireta.
Não tem um músculo atuando diretamente nela. Agora vamos para a torácica. A torácica tem duas situações também. A cifose pode estar aumentada, que é a hipercifose, né? Que é como a gente vai falar agora, e depois ela pode se retificar. A cifose torácica é aquela corcunda, né? Ela tem algumas características. A cifose torácica, ela pode se dividir em 3 situações. É muito comum, tá? Num adulto, uma hipercifose torácica vem por alterações posturais, tudo isso que a gente falou, causas musculares e tudo. Perfeito. O idoso vai apresentar também o que a gente chama da cifose senil, que é a cifose no idoso, que é uma cifose aumentada também, né? Que é o idoso tem aquela postura de encurvar, de ficar mais corcunda. A gente fala que quando fica velho a gente fica menor, né? Diminui de tamanho. Um dos motivos é essa curvatura aumentada da cifose, né? Que a gente vai falar isso no próximo vídeo, que é a cifose no idoso e a cifose no adolescente. Meninos de 13, 14 anos com cifoses enormes, chamadas de doença de Scheuermann, certo? Mas essas duas, cifose do adolescente, a doença de Scheuermann e o do idoso, são patologias que a gente vai falar isoladamente, tá? Na próxima aula e no próximo vídeo a gente vai falar dela. E nessa situação que a gente está aqui, é um aumento da cifose causado por alterações musculares, tá? Como a gente vem levando toda a lógica desde lá da cervical. No caso da coluna torácica, aqui eu tenho ela normal, certo? E aqui eu tenho ela bem aumentada, perfeito? As setinhas que estão aí já estão mostrando quem aumenta essa musculatura, quem aumenta essa curvatura são os músculos anteriores, que vão estar aqui, ó, puxando. Né? Imagina uma força puxando isso para baixo e isso para cima. Esse arco vai aumentar, tá? E no caso da cifose torácica, tem um grupo, uma cadeia muscular, que é a cadeia respiratória, que está aí na frente, que são os músculos que atuam direto nas costelas, no gradil costal, na parte anterior, que é o próprio diafragma, diga-se de passagem, junto com seus acessórios aí, intercostais, tá? Serráteos. Então, a gente tem os músculos causadores da hipercifose torácica. Tá aí o danadinho de novo, ó. L-diafragma. Ponto. Sendo ele um grande responsável por aumento pelos seus pilares de inserção. Toda essa musculatura a gente acrescenta também os acessórios aqui dos intercostais, tá? A pessoa quando tem, dependendo do tipo de respiração, essa cadeia respiratória, que são os diafragma, que é o diafragma mais os seus acessórios, vão segurando, puxando essa coluna para dentro, tá? A cifose torácica que não seja no idoso ou no adulto ou no adolescente, perdão, como a gente vai falar, ela só no adulto, ela não é tão comum quanto as outras patologias. Uma pessoa com essa hipercifose muito aumentada vai sim ter dificuldades respiratórias, de expansão da caixa torácica, de complacência pulmonar, tá? Expansibilidade fica comprometida. E não só na hipercifose, na escoliose também isso acontece, onde mexe no gradil costal, vai afetar a respiração. Perfeito. O rendimento pulmonar e respiratório vai estar diminuído em uns graus maiores, né? Sem dúvida. E se a torácica estiver reta? Torácica, coluna em tábua, como inclusive é citado em alguns livros, né? Retinha, retinha. E esse paciente aqui tem também a lombar, né? Na imagem aqui está a lombar retificada também, um bumbumzinho para dentro, ele está retinho, né? Então a gente tem uma retificação da coluna torácica. Ela não curva, ela é retinha, retinha, retinha. Agora a gente tem já um respaldo para justificar qual a musculatura que causa a retificação da coluna torácica.
Vou voltar lá numa imagem que a gente riscou agora há pouco. Essa aqui. Olha só. A lordose cervical e a lordose lombar são causadas pelo músculo posterior, que são os paravertebrais. A gente disse isso, né? Paravertebral puxa e aumenta a curvatura. Paravertebral puxa, puxar isso aqui, ó. O de baixo puxa para cima, o de cima puxa para baixo. E aí você tem um aumento do arco. Mesma coisa aqui em cima. Na curvatura da torácica, ela é a curvatura contrária, não é isso? Enquanto cervical e lombar são lordoses, na torácica a gente tem cifose. Então, se é o contrário, vai ser tudo antagonista certinho. Quem aumenta a lordose são os paravertebrais. Então, os paravertebrais vão diminuir a cifose, vai fazer o contrário, vocês estão aqui atrás. Eles puxam para cá, e esse arco tende a diminuir, na verdade, não aumentar, né? Diminuir, ficar mais reto. Então, os músculos que causam o aumento das lordoses vão causar a retificação da cifose, porque é exatamente o oposto, né? São antagônicos. Se ele aumenta um, que é o contrário, ele vai diminuir o que é o inverso dele. Então, se ele aumentou a lordose, ele vai diminuir a cifose, pelo mesmo raciocínio. Então, se a gente volta lá, na retificação, os músculos causadores são os paravertebrais, que vão gerar a retificação da coluna torácica, tá? Vão deixar ela mais reta. Na coluna torácica, né, tem toda essa musculatura aí que a gente conhece mais ainda, né? Tem vários eretores aí paravertebrais. Na coluna torácica ainda tem a característica, como ela é muito grande, é um segmento de 12 vértebras, o paciente pode apresentar ela retificada só na torácica alta. Olha que interessante. Está retinho, de T1, T2, T3 até T4, T5, está reto. E depois começa a cifose. Ou ela pode ter a retificação na torácica inferior. Começa a curvatura lá na T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Aí T8, T9, T10 é retinho. Então ela pode fragmentar, inclusive, na torácica, por causa do seu tamanho. Perfeito? Da disposição, as vértebras e tudo permitem isso. A gente vê isso nos pacientes. Tem também o que é todo retificado. Assim também como o aumento da cifose. Não pode aumentar a cifose num segmento, não nela toda. Tá? Então, a retificação da coluna torácica se dá pela mesma musculatura que aumenta a lombar e a cervical, porque são exatamente curvaturas opostas. Tá? Os paravertebrais aumenta a lordose e diminui a cifose. As curvas não são invertidas, então justifica o mesmo músculo que causa um aumentado, causa o outro diminuído. Perfeito? E junto com isso, tem lá na musculatura respiratória o motivo da hipercifose. Ajuda. Lembrando que a maioria das hipercifoses, a gente vai ver na outra aula, não é muscular, vai ser como eu falei do idoso, como eu falei também no adolescente, tá? Aí, moçada, esse quadro aí é a nossa aula, ponto. Esse quadro é uma mãe, é um resumão de tudo isso que a gente fez, tá bom? Na cervical, a lordose pode estar aumentada, que a causa são os paravertebrais, ou retificada, que a causa é o esternocleido, e como eu disse, alguns autores colocam aí o escaleno, tá? Na torácica, a hipercifose é causada pelo diafragma, eu acrescentaria aqui a cadeia respiratória em geral, né? E o diafragma é o principal músculo da cadeia respiratória, então é melhor até colocar como cadeia respiratória. E a retificação da torácica é causada pelos mesmos paravertebrais que aumentam a lordose, como a gente falou. Na lordose lombar, a hiperlordose é causada por paravertebrais, é causada por iliopsoas, é causada pelo diafragma, que é aquela lordose diafragmática que a gente falou,
e também até pelo reto femoral, de forma mais dinâmica, como eu disse. E a retificação por todos esses aqui que fazem a rotação externa também e retroverte o quadril, glúteo máximo, isquios tibiais, e os rotadores externos, que são aqueles piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno, externo e o quadrado femoral. E o reto abdominal também consegue fazer a retroversão toda vez que ele se contrai ali, favorecendo a retificação. Tá? Ponto. É importante a gente dizer que todos esses músculos que causam alterações são músculos chamados de músculos antigravitacionais. São aqueles músculos posturais, são aqueles músculos que têm uma característica de predomínio de fibras do tipo 1, que são fibras vermelhas, são fibras de contração mais lenta, são fibras de predomínio aeróbico, oxidativas, certo? Que usam muito mais do oxigênio e que têm muito mais resistência do que força. São as características desses músculos que trabalham causando alterações posturais no corpo inteiro. Os músculos em cadeia têm essa característica. Então, tem músculos que têm características contrárias. São do tipo 2 no seu predomínio. São vias glicolíticas e não oxidativas. Tem mais capacidade de força do que de resistência. Esses músculos causam os movimentos, mas não mantêm alteração postural. Um exemplo clássico mesmo que tem aqui é o reto femoral e o reto abdominal. São dois músculos que têm mais capacidade explosiva do que resistência. São músculos que, de todos aí, eles que menos vão conseguir causar uma alteração postural e manter essa alteração no indivíduo. Eles causam a condição, a hiperlordose, a retificação, mas depois retornam, eles causam e retornam, eles trabalham um pouco assim, né? Então, eles fazem parte do grupo, mas eles não são especificamente os grandes responsáveis por aquela manutenção da postura errada, dessa alteração postural. O que mantém é aquele músculo que consegue ter contrações aí constantes durante muito tempo, certo? Sem fadigar. E são os músculos antigravitacionais que nos mantêm em pé, mantêm a coluna ereta, mantêm tudo, ficam sempre contraídos. Perfeito? E aí, como que a gente vai trabalhar aí o tratamento, né, dessas alterações? A gente tem aqui as situações causadoras, repetindo, uma vez diagnosticado que é muscular, certo? O paciente apresenta uma hiperlordose lombar. Olha, vocês têm a colinha ainda do que vocês vão ter que mexer nele bastante, nessa musculatura. Ele tem uma retificação cervical, que gera muita dor na cervical, e o paciente chegou com a cervicalgia, e você viu que ele é muito retificado, viu no raio-x, viu no diagnóstico que a gente faz com ângulo de Cobb. Então, aqui, ó, tem que mexer nessa musculatura. Né? A gente trabalha, claro, todo o pescoço, tem que relaxar tudo, trabalhar, mas é muita ênfase na liberação, alongamento desses músculos, que são os causadores. Então, como objetivo principal, digamos assim, a gente vai mexer, trabalhar, né, com esses músculos que são os grandes responsáveis pela curvatura, uma vez que ela é muscular. Tá? Trabalhar quer dizer fazer liberação, muito alongamento, relaxamento muscular e também fortalecimento ganhando resistência, fortalecimento excêntrico quando possível, né? Porque aí ele ganha em força e em resistência e comprimento, tá? Então a gente tem essa visão, né, da musculatura que a gente tem que mexer nesses pacientes. Aí, como que a gente calcula o ângulo de Cobb? Como que a gente descobre, aliás, o que é o ângulo de Cobb primeiro, né? É um exame, digamos assim, um teste que a gente faz no raio-x para poder descobrir a real gravidade dessa curvatura, quantos graus que o paciente tem de cifose, quantos graus que ele tem de lordose e por aí vai.
tá? Então, essa é o objetivo do ângulo de Cobb, que é um negócio super legal de fazer, bacana. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, ó, o que é o ângulo de Cobb? É amplamente utilizado para quantificar e monitorar a progressão da curvatura da escoliose, principalmente. É muito usado na escoliose, vastamente, e também pode ser empregado e utilizado na lordose, na cifose, em todas as outras curvaturas, tá? Por que ele é mais usado ainda na escoliose? Porque na escoliose o paciente precisa ter 0 de grau de inclinação. A coluna tem que estar retinha. Se tiver 1 grau, ele já tem um desvio. A gente vai falar da escoliose aí na próxima semana. Então, como que é esse ângulo de Cobb? A gente precisa fazer esses 5 passos aqui, ó, tá? Localizar a vértebra do limite superior da curvatura. Depois, localizar a vértebra limite inferior da curvatura. Ou seja, vértebra do limite superior é aquela primeira vértebra lá em cima onde a curvatura começa. Eu tenho que localizar ela. A curvatura está começando aonde? Aqui. Bom. E aonde a curvatura termina? Na vértebra de limite inferior da curvatura. Eu vou lá e localizo ela. Então, localizei a primeira e a última. Aí eu vou traçar uma linha reta a partir do platô superior da vértebra do limite superior. Vai ficar muito fácil quando eu fazer, tá? No próximo slide. Traço uma linha reta a partir do platô inferior da vértebra do limite inferior. E depois você traça uma interseção entre as duas retas para formar um ângulo de Cobb. Bom, vamos fazer isso? Vamos. Aqui eu tenho um raio-x de uma coluna lombar, tá? Que é o sacro. Aqui eu tenho L5, L4, L3, L2 e L1, tá? Vamos medir o ângulo de Cobb. Primeiro, vou identificar a vértebra limite superior. Se eu quero ver a coluna lombar, a vértebra limite superior é L1, é onde a lombar começa, certo? É essa aqui. Identifiquei. Agora eu tenho que identificar essa aqui, a vértebra limite superior. Agora eu tenho que identificar a vértebra limite inferior. Vértebra limite inferior. Pronto. Identifiquei. Terceiro passo, vou voltar para vocês verem. Trace uma linha reta a partir do platô superior da vértebra limite superior. Vamos lá. O que é platô? Platô é essa parte plana que tem na parte da vértebra. Toda vértebra tem seu platô superior e seu platô inferior. Certo? É aquela parte onde o disco vai ficar em cima do corpo da vértebra, né? Então eu vou traçar uma reta, vou até ter que fazer um negócio retinho aqui, ó. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui para poder pegar uma linha. Ó, eu vou traçar uma vértebra, uma reta, perdão, L5, L4, L3, L1, no platô superior da vértebra limite superior. Então tá ali, ó. A reta tem que passar em todo o platô, não pode ficar torta assim, ó. Estão vendo a linha? E nem assim, ela tem que pegar no início do platô e no final. Ó. Fiz uma reta, levo ela até onde eu quiser. Tuf. Botar ela vermelhinha aqui, ó. Pronto. E depois, então essa é a linha traçada no platô superior da primeira vértebra, que é do limite superior. Agora, eu vou traçar uma linha reta a partir do platô inferior da última vértebra. Então, agora eu vou pegar a última, que é L5. Vou pegar minha setinha de novo. E vou pegar o platô inferior dela, que é esse platô de baixo. E vou fazer um traço. Pronto. Deixa eu abaixar ele um pouquinho. Pronto. Ficou perfeito aqui, ó. Pegando no platô. Certo? Ótimo. Aqui agora tem uma linha de interseção, tá? E essa linha de interseção, deixa eu deixar assim que eu vou usar de novo, é o ângulo Q. Ele fica, perdão, ângulo Q não, ângulo de Cobb. Então o ângulo de Cobb se dá aqui, ó, na junção dessas duas, certo?
o ângulo de Cobb é exatamente isso daqui, ó. Esse ângulo. Eu posso medir ali ou aqui, ó. Tanto faz, posso medir aqui, é o mesmo tamanho, mesmo ângulo. Aí eu venho com o goniômetro, né, com o transferidor, com o que eu tiver, e vejo qual ângulo é esse aqui. Esse ângulo foi 45, então essa lordose tem 45 graus. Pronto. Esse ângulo é de 50 graus, a gente vai medir, tá? Acontece em algumas situações, agora eu vou ter que voltar aqui, das retas não se encontrarem. Quando as linhas não se encontram aqui, a gente tem que fazer outra coisa. Eu vou mostrar aqui, depois eu vou falar na imagem. Quando essas linhas não se encontram, a gente ficou mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Espera aí. Imaginem que elas não conseguiram terminar, porque acabou o raio-x, não deu para continuar, ficou desse jeito. Aí o que a gente tem que fazer? Traçar uma perpendicular nessa daqui, fazendo um ângulo de 90 graus assim. E depois uma outra perpendicular lá embaixo, fazendo também um ângulo de 90 graus em relação a ela. Pronto, perfeito. Vou explicar o que eu fiz. Deixa eu pegar minha caneta. As retas não se encontraram por algum motivo. Nesse raio-x aqui daria para encontrar, né? E dava para eu medir esse ângulo aqui. Quando não dá, eu vou precisar traçar o ângulo de 90 graus com essa de baixo e subir, e uma outra com o ângulo de 90 graus com a de cima e descer. Este ângulo é o mesmo desse aqui, são iguais. Tá? Então aqui está o ângulo de Cobb, ou se elas se juntarem, aqui também é o ângulo de Cobb. Bom, olha só um exemplo. Tá? Aqui a gente tem a linha não se juntou, tá vendo? Ele fez um traço aqui e um traço aqui embaixo. Não deu para medir. Aí ele fez uma perpendicular aqui e uma perpendicular aqui, tá? E aqui eu peguei essa imagem que ela não junta, só que o ângulo aqui tá errado, tá? Não é aqui. Primeira coisa que eu vi quando eu vi a imagem. O ângulo de Cobb é esse aqui, ó. Que tá embaixo ou em cima. Eu vou medir. Outra imagem, mesma coisa. Tá? Esse aqui pegou a parte de baixo, a parte de cima. Não deu para juntar as duas linhas, elas não se juntaram, tá? Ele traçou uma de 90 graus na linha de cima, uma de 90 graus na linha de baixo, né? Poderia ter cruzado assim. E aqui é o ângulo de Cobb. Perfeito? Aqui é a mesma coisa, ó. Na lombar, igual a gente fez, ó. Traçou uma e traçou a outra. Não juntou. Aí ele fez uma perpendicular e fez um ângulo de Cobb. Tá? Aqui também é a mesma coisa, já usou outras proporções, né? Mas tudo igualzinho. Aqui está o ângulo de Cobb da coluna lombar. Aqui ele já fez o ângulo de Cobb da coluna da cifose torácica, das duas juntas. Perfeito? Então, moçada, o ângulo de Cobb serve para poder mensurar os ângulos. Onde o que a gente tem de referência, tá, na literatura é que a coluna lombar ela varia de 20 a 40 graus. Isso é o normal. A coluna torácica, de 40 a 60, ela é maior. A curvatura torácica é maior do que a lombar. Isso é um valor que é considerado normal entre a população. Aqueles que tiverem mais do que isso estarão com hiperlordose ou hipercifose. O que tiverem com menos do que isso estarão com as curvaturas retificadas, certo? Na coluna cervical, acompanha mais ou menos a coluna lombar, mas a gente não consigo achar, nunca vi assim, uma referência de graus mesmo lá na cervical, tá?
Os ângulos de Kolbe a gente usa muito na lombar, na cifose e, como eu disse, na escoliose. Então a gente pega o raio-x, é muito gostoso a gente pega a régua, o goniômetro, traça, une os pontos, né? E a gente consegue ter quantos graus que esse paciente tem. Aí se você acha que está aumentado, mas você faz o ângulo de Kolbe, pede o raio-x e lá deu dentro da normalidade, você, pô, então às vezes é alguma impressão na musculatura, enfim, no biotipo da pessoa, mas a coluna está tranquila, tá? Também pode enganar. Ou então você acha que não é, e olha e realmente é retificado ou está aumentada aquela curvatura. O ângulo de Kolbe é super bacana, super importante a gente usar para fazer esse diagnóstico, né, dos pacientes, tá bom? E como que a gente vai tratar, né, para a gente fechar aí o nosso conteúdo de hoje? O tratamento dessas alterações faz parte de uma área gigante da fisioterapia, que é a fisioterapia postural, né? Onde a gente tem a condição não só de avaliar, como também de conseguir influenciar nas alterações posturais, né? Melhorando, reabilitando os nossos pacientes. Então, a primeira grande coisa é fazer uma boa avaliação. A gente tem aí o simetrógrafo, né? Como é chamado esse negócio aí atrás, também de posturograma. As imagens não estão feitas de forma adequada, tá? Tá aqui de propósito, porque a câmera precisa estar de frente certinho com o paciente. Aqui a câmera está meio de lado, pegou um pouco diagonal, né? Nenhuma está retinha. Essa madeira aqui mesmo tinha que estar reta na figura e não torta. Então não é a melhor forma de se visualizar. Sempre tem que estar reto. Quando a gente vai fazer avaliação postural, tem vários parâmetros, né? A câmera tem que estar posicionada da forma correta e tudo, para a gente pegar, tirar foto. O paciente também correto, alinhadinho, tá? E a gente consegue ver alterações todas, né? De ombro e tudo. E quando está de perfil, bom, será que esse paciente tem uma hipercifose? Se eu pegar no contorno aqui, provavelmente parece que sim. Mas, de repente, é só a escápula dele que pode estar um pouco para fora. Entendeu? E aí engana. Porque aqui eu estou vendo o perfil. Então a gente tem que analisar tudo isso. Tá? Eu não estou realmente. A foto, como eu disse, não está certinho pegando lateral, está um pouco anterior, tá vendo? Está meio de diagonal, não favorece também. Então, hoje em dia, a gente tem até softwares, aplicativo de celular, que a gente faz isso bem também, já com esse posturograma atrás e faz alinhamentos, bem bacana, bem interessante, né? Para a gente ver, a gente avalia joelho, a gente avalia coluna, avalia quadril, avalia ombro, avalia cabeça, avalia tudo. Tá, mas vi que meu paciente tem uma hiperlordose, cervical, lombar, enfim. A gente tem que pegar aquela tabelinha dos músculos. Bom, vamos ver como que esses músculos agora vão reagir, né? Vamos trabalhá-los. E a gente tem todo o nosso arsenal aí de terapias que trabalha de forma global, de forma em cadeias, né? Que esses músculos que a gente sabe, eles não atuam sozinhos, não tem nenhuma dessas alterações que é um músculo só, tá? Mesmo quando a gente falou do esternocleidomastoide, tem os escalenos ali junto. Paravertebrais, apesar de ser um nome só, são um monte, né? Então a gente tem sempre um grupo muscular. Um sozinho, a gente não, tem autores que falam que um sozinho realmente não vai conseguir gerar todo fazer essa alteração postural, né? E um dos carros-chefes da fisioterapia aí, que ainda é muito usado, é o RPG. Tem críticos, tem muita gente que é a favor, né? Os resultados são muito bons de quem faz, certo? É uma especialidade aí que a gente tem que formar e fazer cursos de capacitação no RPG, tá? Super bacana, a gente coloca o paciente em posturas para poder alongar, fortalecer, ganhar essa musculatura, alinhar, às vezes um lado é mais encurtado do que o outro, então tem posturas que vão favorecer. Se o paciente tem uma hiperlordose, tem postura que a gente posiciona ele que vai favorecer já a retificação, para ir levando para o lado oposto, treinando aquela musculatura que leva para o lado oposto, certo? A gente tem muita coisa bacana aí do RPG. Temos os solos, né? As bolas terapêuticas, as bolas suíças, como é chamada, que hoje popularmente é tudo chamado aí de bola de pilates, né? O pilates, de uma certa forma, roubou
essa terapia que existe há muito tempo. O Pilates no Pilates clássico não se usa bola, né? O Joseph Pilates tinha os aparelhos, as bolas, isso sim é o Pilates clássico, né? Aí foi uma coisa mercadológica, popular, de fazer ir para o solo ali, começar a usar a bola, né? No Pilates clássico tem o solo também, né? Mas, enfim, a bola é usada para fisioterapia muito antes do Pilates virar esse boom aí que é hoje, aí, nos últimos 10, 15 anos, enfim, no Brasil, né? A gente usa como bola suíça, com muitos exercícios. Uma bola é uma academia, você consegue fazer de tudo nela, inclusive favorecer os músculos que levam a coluna para um lado, os que levam a coluna para o outro, né? Se a coluna está aumentada, vamos colocar posturas e musculaturas para diminuir. Se está diminuída, vamos pôr o contrário para poder aumentar, certo? Então, a gente tem toda essa parte. Se o paciente tiver muito desconforto, muita dor, a gente tem também que fazer essa parte analgésica primeiro. Nessas alterações de coluna, eu não vejo muito a gente ficar perdendo tempo com ultrassom. Eu não tenho, só se tiver, por exemplo, uma hérnia, uma situação muito inflamada, tá? Que aí a gente pode até usar como anti-inflamatório ali no local primeiro, que as vértebras são mais superficiais, né? O ultrassom consegue chegar lá, boa parte, usando forma profunda de 1 MHz ou qualquer outra terapia, sim, bacana. Se tivesse inflamação, se tivesse analgesia, gerar essa analgesia pode ser bom. Mas no grosso mesmo, no geral, eletro aí passa longe. Recursos fotoeletrotérmicos, né? O infravermelho pode dar uma relaxada na musculatura, mas a gente vai muito no exercício. Mexer no paciente, mexer na musculatura, tá? Com posturas específicas daquelas curvaturas que estão alteradas, certo? O iso-stretching é uma técnica também muito boa para poder trabalhar a musculatura, certo? De forma global, de forma sistêmica, tá? Os alongamentos em si. Tá aí também, não podemos deixar de falar dele, né? De Joseph, do Pilates em si, que é, sim, um recurso muito bom, muito bacana, que a gente consegue usar da resistência, das habilidades, da consciência corporal e ajudando a manter aquelas posturas, né? Para fortalecer os grupos musculares que vão tentar levar aquela curvatura aumentada ou diminuída para o seu oposto, até chegar, teoricamente, à normalidade. Lembrando que quando a causa é muscular, né, a gente tem que trabalhar bastante essa parte. Quando não é muscular, a gente viu que é algo distante, como eu falei, indireto, causando, ou mesmo a gente já viu que é estrutural, a gente também mantém a musculatura ativa, né, para poder manter essa consciência do que seria o normal, tá? Existem muitas alterações posturais, como eu disse, que são apenas vícios de dia a dia, né, que a gente consegue resolver. E a fisioterapia funciona muito bem nessa parte postural. É um dos carros-chefe da fisioterapia, essa parte postural.